Graças a Deus e graças a Jesus. Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo, esta casa bendita que tantas oportunidades, tanta consolação e tanto alento tem procurado levar a todos aqueles que lá aportam. Ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Ajude-nos a divulgar o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus e os ensinamentos do Mestre numa visão espírita. Você está no canal do Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo e seja muito bem-vindo entre nós. E hoje, a nossa prece de abertura é dirigida àquela que deixou de alçar aos mundos superiores para cuidar de nós, todos os filhos necessitados neste planeta Terra. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor esteja convosco. Bendita seja vós, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nossa, rogai por nós, os devedores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Dando continuidade ao nosso estudo do livro Religião dos Espíritos, livro esse ditado por Emmanuel a Chico Xavier. E hoje nós vamos ver a lição de número 17, Jesus e a humildade. O fundamento deste ensinamento da lição de hoje, Jesus e humildade, aconteceu em uma reunião pública no dia 9 de março de 1959. Está relacionada à pergunta 937 do Livro dos Espíritos, que nós vamos reproduzir. Do livro 4º, capítulo 1, penas e gozos terrenos, decepções, ingratidão e quebra de afeições. As decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? A resposta dos benfeitores: sim, mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis, que serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele próprio o foi. Pensai em todos os que fizeram mais bem do que vós, que valiam mais do que vós, e, no entanto, foram pagos com a ingratidão. Pensai que o próprio Jesus, quando na terra, foi injustiçado e desprezado, tratado de vilão e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos aconteça. Que o bem que fizestes seja vossa recompensa neste mundo, e não vos importeis com o que dizem os beneficiados. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Isso vos será levado em conta, e os que vos foram reconhecidos serão punidos, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. E fundamentado nesse Jesus, a humildade, a ingratidão dos beneficiados e muitas vezes as nossas lamentações, vamos ver o que o Emmanuel nos traz. Estudando a humildade, vejamos como se comportava Jesus
no exercício da suprema verdade. De certo, no tempo em que ao mundo deveria surgir a mensagem da Boa Nova, poderia permanecer na glória celeste e fazer-se representar entre os homens pelas pessoas de mensageiros angélicos, mas preferiu descer ele mesmo ao chão da terra e experimentar-lhe as vicissitudes. Indubitavelmente, contava com poder bastante para anular a sentença de Herodes, que mandava decepar a cabeça dos recém-natos da sua condição, com o fim de impedir-lhe a presença. Entretanto, afastou-se prudentemente para o longínquo ricão, até que a descabida exigência fosse necessariamente proscrita. Dispunha de vastos recursos para se impor em Jerusalém ao pé dos doutores, que lhe negavam a autoridade no ensino das novas revelações. Contudo, retirou-se sem mágoa em demanda de remota província, a valer-se dos homens rudes que lhe acolhiam a palavra consoladora. Possuía suficiente virtude para humilhar a filha de Magdala, dominada pela força das sombras. No entanto, silenciou a própria grandeza moral para chamá-la docemente ao reajuste da vida. Atento à própria dignidade, era justo mandar-se os discípulos ao encontro dos sofredores para consolá-los na angústia e sarar-lhes a ulceração. Todavia, não renunciou ao privilégio de seguir ele mesmo em cada canto de estrada, a fim de ofertar-lhes o alívio e esperança, fortaleza e renovação. Certo, detinha elementos para desfazer-se de Judas, o aprendiz insensato. Porém, apesar de tudo, conservou-o até o último dia de luto, entre aqueles que mais amavam. Com uma simples palavra, poderia confundir os juízes que o rebaixavam perante Barrabás, autor de crimes confessos. Contudo, abraçou a cruz da morte, rogando perdão para os próprios carrascos. Por fim, poderia condenar Saulo de Tarso, o implacável perseguidor, apenas soezes pela intransigência perversa com que aniquilava a plantação do evangelho nascente. Mas buscou em pessoa as portas de Damasco, visitando-lhe o coração por sabê-lo enganado na direção em que se movia. Com Jesus, percebemos que a humildade nem sempre surge da pobreza ou da enfermidade que tanta vez somente significam lições regeneradoras. E sim, que o talento celeste é a atitude da alma, que ouvida a própria luz para levantar os que se arrastam nas trevas e que procura sacrificar a si próprio nos carreiros empedrados do mundo, para que outros aprendam sem constrangimento ou barulho a encontrar o caminho para as bênçãos do céu. Deliciosa e belíssima lição de humildade. Jesus, o idealizador deste planeta bendito. Jesus, aqui, tudo que aqui está, tudo que existe neste planeta bendito, partiu, sim, dele, o Mestre querido, o co-criador em plano maior deste planeta. Convidados fomos nós, chamados fomos nós, a oferecer
a nossa contribuição no desenvolvimento deste planeta bendito. Jesus, a maior elevação moral que nós conhecemos, o mais perfeito dos espíritos que aqui já viveu, fez da humildade e da simplicidade todo o conteúdo da sua existência e da boa nova que ele veio trazer. Sofreu, padeceu, renunciou, mas em momento algum julgou ou condenou. Compreendeu as deficiências de todos os que lhe caminharam lado a lado. Sempre teve para com os desafetos, os inimigos e os adversários uma palavra de orientação. Refere-se Emmanuel a Herodes, que a partir do momento em que toma conhecimento de que o Messias havia nascido, de que o Salvador havia nascido, então determina a morte de todos os meninos que nasceram a partir de uma determinada data. Sim, Jesus poderia ter agido antes, poderia ter impedido? Sim, mas tudo que Jesus faz é aprendizado para todos nós. Ele simplesmente se retirou, se recolheu com José, com Maria, ali, saindo dos olhos físicos de Herodes para o desenvolvimento desse corpo físico, daquele que é a luz do mundo. Mas Jesus não ficou falando mal de Herodes. Jesus não criticou, não ofendeu e nem procurou formas de castigar Herodes. É a lei do retorno, é a lei de ação e reação. É oportunidades que são desperdiçadas. É lição de humildade, mostrando que poder, que trono, que predarias, nisto não significa conhecimento. E isso não significa sabedoria. Conhecimento é a aplicação daquilo que nós buscamos. E a aplicação em benefício da nossa evolução e daqueles que caminham conosco. Encontrando Magdala, Jesus, de moral elevada, Jesus nem precisava se dirigir a ela. É preciso lembrar que, à época do Cristo, se dirigir a mulheres, e ainda mais naquelas circunstâncias, o preconceito e a discriminação era terrível. Jesus, humildemente, se aproxima de Magdala e oferece a ela um novo caminho, mostra a ela um novo mundo a se descortinar sob os seus olhos. Jesus mostra-lhe os enganos da vida. Jesus desfaz ali todos os preconceitos, a discriminação. Jesus se mostra a ela como a luz divina a guiar-lhe os passos. E o seu amor, de forma tão humilde, porém tão penetrante, transforma o coração daquela criatura enganada e perdida dentro dos prazeres e as satisfações do mundo. Jesus segue adiante na sua luta. Jesus busca nos mostrar sempre a importância da humildade. Doentes, coxos, cegos, paralíticos, todos os que lhe procuravam a presença eram atendidos em suas necessidades. Em momentos, Jesus se dirigia aos apóstolos. Em outras circunstâncias, Jesus se dirigia à multidão e aos apóstolos. E como no Sermão da Montanha, Jesus se dirigia a encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra. Ali está um código de moral,
um código de conduta. Ali está a elevação espiritual que todos nós devemos buscar, partindo sempre da humildade, a base da pirâmide evolutiva. Sem humildade, nós não vamos a lugar nenhum. Jesus poderia se dirigir àqueles que o procuravam e perguntando qual era a religião, se eles frequentavam o templo, se eles faziam as ofertas, se eles respeitavam a lei divina, se eles estavam dispostos a mudar. Não. Jesus simplesmente lhes mostrava o caminho. Jesus dava-lhes o direcionamento, entendendo o momento de tribulação que todos eles transitavam. Mas Jesus, com a sua humildade, com a sua simplicidade, se fazia igual. Sendo ele o co-criador deste planeta, sendo Jesus o diretor angélico responsável por este planeta bendito, ele poderia estar no comando, sim, da esfera crística, do mundo, da situação, da colônia onde ele se encontra. Mas não. Jesus, pela misericórdia divina e o amor por todos nós, aqui desceu, aqui veio. Jesus se fez igual a nós. Jesus se colocou nas nossas condições. Esse corpo denso, esse corpo pesado, conviveu com a injúria, com a calúnia, com a inveja, com o ciúme. Jesus caminhou, Jesus foi um de nós, exatamente para exemplificar, através das suas atitudes, aquilo que Deus espera de cada um de nós. Que cumpramos os nossos objetivos, que todos nós possamos cumprir os desígnios divinos da nossa reencarnação. Sim, Paulo de Tarso, conhecedor da lei mosaica, conhecedor das leis divinas, mas enganado pelos prazeres, pelo poder, pelos privilégios, pelas regalias, pela autoridade, pelo poder. Jesus podia simplesmente ter destituído ele das funções? Sim, Jesus, que o convidou a estar aqui, poderia simplesmente mudar o seu planejamento reencarnatório? Sim, mas não o fez. Jesus resolveu convidá-lo na estrada de Damasco, mostrando-lhe, através da humildade e da simplicidade, os caminhos tortuosos e as dores e sofrimentos que o esperavam se ele continuasse nesse mundo de engano e nesse mundo transitório do poder em que ele buscava. E ele compreendeu. A partir do chamado do Cristo, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso ainda, o doutor da lei, o arrogante, o prepotente, o homicida, o assassino, recolhe-se na busca da humildade que ele havia esquecido. Humilde, ele recebe Ananias. Humilde, ele busca o deserto para as reflexões necessárias. E adquirindo a humildade e a simplicidade, se fazendo igual ao mestre que o convidou, parte ele para a sua evangelização, fazendo as devidas reparações dos erros e dos equívocos que um dia cometeu. Portanto, cabe a todos nós vermos onde nós nos encontramos, qual é o nosso papel no mundo e, principalmente, o que esperamos da nossa destinação. Muitas vezes, nós nos comparamos aos nossos irmãos de caminhada. Muitas vezes,
almejamos esta ou aquela posição, este ou aquele bem espiritual. Muitas vezes lamentamos não termos tantas oportunidades e criticamos quem as desperdiça. Muitas vezes olhamos apenas para as situações que nos cercam, esquecendo-se de um todo coletivo que nós fazemos parte. E se nós queremos ser partes integrantes, vivendo a plenitude da nossa existência, precisamos cultivar, sacrificar, se preciso for, na busca da humildade e da simplicidade. Se nós não nos fizermos iguais aos nossos irmãos, nós não estamos sendo humildes. Nós não podemos praticar a caridade. Nós estamos desconhecendo a piedade que o Cristo teve para conosco. Doutrina espírita é fonte de recursos inimagináveis para todos nós. Trabalhar, servir, perdoar, consolar e confortar. Vivendo e convivendo com os nossos irmãos, fazendo parte da vida deles, nós temos a oportunidade de olharmos para nós mesmos e compreender que a quem muito foi dado, muito será pedido. Que o amor incondicional de Jesus guie os nossos passos. Que possamos ser os mensageiros da misericórdia divina, mas sem ofender, sem condenar, sem julgar e sem impor. Que não nos falte a humildade para se fazer igual, compreendendo que nós espíritas também temos defeitos, também temos imperfeições, mas já adquirimos algumas virtudes. Nós temos uma referência dos ensinamentos de Jesus na nossa vida diária. E simplicidade e humildade faz parte da nossa jornada evolutiva. Tomando consciência do nosso papel e cientes e conscientes do mandato que nos foi confiado, que possamos cumprir dignamente aquilo que o Cristo espera de cada um de nós. Sejamos humildes, não percamos o Cristo da nossa vista. Ele é a nossa referência, ele é o nosso guia e modelo. E que nós, assim como Cristo, também somos modelos e guia para outros companheiros de jornada. Influenciamos e somos influenciados, mas que não nos falte a simplicidade que nos faz todos iguais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.